Oi gente, eu sou a Lorena, bem-vindos ao canal Luzes Encantadas. Hoje eu trouxe um vídeo onde eu vou contar pra vocês o meu perfil literário. São livros que abordam temas que eu gosto, que eu sempre prefiro, que eu sempre dou prioridade quando eu vou buscar a minha próxima leitura. O vídeo original é da Patrícia e ele tá aqui embaixo. Se vocês quiserem assistir, ela também contou um pouquinho do perfil literário dela e eu decidi trazer aqui também. Então a primeira coisa que eu mais gosto, que eu busco quando eu vou procurar a minha próxima leitura, são romances com dramas familiares. Para ilustrar, eu trouxe esse aqui da Marian Keyes, é um dos meus favoritos, é o Tem Alguém Aí. Quando eu falo de dramas familiares, não precisa ser só drama com morte e coisas pra chorar e que deixam o leitor em desespero, enfim. Esse aqui, ele conta a história da Anne. Ela está em Dublin, que é a cidade natal dela, e ela sofreu um acidente no início, a gente não sabe o que aconteceu. Ela está na casa dos pais e ela precisa voltar para Nova York para reencontrar o marido dela. Então, quando eu falo de dramas familiares, aqui, por exemplo, essa protagonista está se recuperando de um acidente, então ela teve que voltar a conviver ali com a família dela, que está cuidando dela após esse acidente, teve que voltar a conviver com as irmãs, ela tem outras irmãs também, e ela precisa voltar para Nova York para retomar a vida dela. Ela tem um trabalho, ela tem problemas que ela precisa resolver no trabalho também, então são questões assim, quando eu falo de drama, coisas que poderiam acontecer comigo ou com você, que a gente se sente parte da leitura e a gente se coloca no lugar da personagem, fica pensando o que a gente faria se fosse com a gente. Eu adoro livros nesse estilo, e para esse então eu escolhi de exemplo Tem Alguém Aí, da Marian Keyes. E também tem O Segredo do Meu Marido, Questões do Coração. Todos esses envolvem dilemas entre pessoas, entre famílias. O Segredo do Meu Marido, a esposa descobre uma carta onde o marido está confessando alguma coisa que ela não sabia. E tudo isso traz um problema que vai perdurar durante toda a história. E aquilo vai mexer com todo mundo, vai alterar o curso da história. Então eu adoro. E esse Questões do Coração também é a mesma coisa. A personagem está com o filho dela no hospital, ele sofreu um acidente, aí ela começa a ter um envolvimento com o pediatra ali que está cuidando do menino. Ainda em romances, eu também procuro livros que tenham personagens que estejam se redescobrindo. Personagens mais velhas, aí por volta, acima dos 30 anos, vai. Que elas estejam em um momento que elas estão pensando na vida delas e decidem mudar tudo, fazer tudo diferente, trocar de trabalho, procurar mudar de cidade, largar namorado. Para esse eu trouxe aqui como exemplo A Troca, que eu ainda estou lendo, mas aqui a nossa personagem, ela decide trocar de lugar com a avó após ela ter uma crise ali no trabalho. Ela tá trabalhando demais, eu ainda tô bem no início desse livro, mas então ela decide ir para a cidade da avó e passar um tempo lá, fugir daquela confusão da cidade grande. E também tem outro livro que é dessa mesma autora aqui, que é O Teto para Dois. A personagem, ela termina um relacionamento abusivo e ela precisa procurar um lugar para morar, ao mesmo tempo que no trabalho ela vem buscando ser promovida. Então esses temas, quando a personagem tá querendo dar uma mudada no rumo da vida dela e com isso muda todo o rumo da história, eu também adoro. Romances com desencontros. As pessoas costumam encher o saco, né? Aqueles livros que fica ali, que passa um tempão pela vida da personagem todinha e o casal, né, fica indo e voltando, se encontrando, se desencontrando. Eu amo livros assim, sabe? Que ao mesmo tempo que a gente acompanha a evolução da personagem, a gente também acompanha aquela outra pessoa que fica voltando, que aparece ali em algum determinado ponto da história e já tá completamente diferente. Para esse, como exemplo, eu escolhi Um Dia, que é um dos meus livros favoritos. Ele acompanha a vida de duas pessoas que se gostaram, acho que é durante 20 anos, se eu não me engano, todos os dias, no mesmo dia de julho. E ao longo dessa história a gente consegue ver o quanto eles amadureceram, o quanto mesmo se reencontrando de novo, um está diferente do outro, coisas do dia a dia que interferiram na personalidade deles, interferiram no modo como eles viam a vida também. E quando o autor sabe conduzir isso para o leitor observar, né, o que vem acontecendo, todas as mudanças, eu acho esse tipo de livro maravilhoso. Eu mergulho assim e eu amo. Livros que tem uma personagem que não tem nada a ver comigo, que não tem a minha personalidade, que não fazem coisas que eu faria, que tomam caminhos completamente diferentes, que a gente fica, não acredito que você vai fazer isso. Pra esse eu escolhi pra ilustrar um que eu já tô, acho que ninguém aguenta mais ouvir falar desse livro, que é a Evelyn Hugo, dos 7 Maridos de Evelyn Hugo. A Evelyn é uma pessoa assim totalmente diferente de mim, mas que eu sou apaixonada. Acho que a construção dessa personagem foi tão bem feita. Não que a gente passe pano pra algumas atitudes dela. A Evelyn tem atitudes
pontos questionáveis sim, mas eu acho que é isso que deixa a personagem muito mais humana. Isso que faz ela chegar muito próximo da gente, mesmo sendo tão diferente de mim, são coisas que as pessoas fazem. E outra que eu escolhi, que eu morri de raiva, assim, durante a leitura inteira, que eu pensava, gente, eu não acredito que essa mulher tá fazendo isso, é a Verônica, de Bom Dia, Verônica. Ela fez tudo ao contrário, é uma personagem que eu achei até um pouco burra, assim, eu acho que por causa dela a história não tomou o rumo que deveria. Apesar de ser um livro que eu até curto, ela fez tudo que não era pra ela fazer, tudo que eu não faria, tudo que eu condenei, mas mesmo assim ela é uma personagem que eu admiro. Mesmo não tendo a personalidade parecida com a minha, o leitor entende por que ela fez aquilo, entende as motivações dela, por que ela tá agindo daquela forma, por que ela é tão impulsiva. E eu amo quando eu fico torcendo pra personagem fazer o que eu quero, ou quando ela faz o que eu não quero e eu fico tipo, ai, por que você fez isso? Então agora o meu segundo gênero favorito são romances policiais. E aqui eu coloco suspense também. Só que o que eu procuro quando eu vou ler romance policial? Principalmente esses mais contemporâneos. Eu gosto quando tem ali, claro, a investigação, né? Morre uma pessoa e vem um detetive para investigar aquela morte. Mas paralelo a isso, eu gosto quando existe uma história daquela detetive ou policial ou delegado. Eu gosto de acompanhar o que acontece com ele ou ela fora da investigação, sabe? Achou ali o corpo, tá investigando, mas aí ele chega em casa, ele tem família, ou ela tem um namorado ou uma namorada, enfim. Tudo que cria ali uma atmosfera ainda mais pesada, porque imagina, você tá investigando um assassinato super brutal e ainda tem que lidar com as coisas que acontecem na sua vida. Para isso eu escolhi como exemplo A Esposa Silenciosa. E eu também adoro quando são várias histórias que seguem essa personagem por vários livros. Por exemplo, aqui a gente tem um detetive que a gente vê ele em outros livros também. Eu ainda não descobri se é cronológico, porque alguns a gente precisa ler na cronologia para não perder certas coisas, né? Mas como eu comecei pela Esposa Silenciosa, tudo o que aconteceu foi explicado. Então, se eu não tiver lido um antes ou depois, eu consegui entender tudo e eu acho que eu não perdi nada, porque tudo que acontece ali tem uma rápida explicadinha. Por exemplo, a Sarah, que é a médica legista aqui, a gente sabe que ela foi casada, que o ex-marido dela não tá ali naquela história, mas que ela tinha um ex-marido, que ele já participou de outras investigações. Então eu adoro quando tem esses paralelos com a personagem principal. Acho que acrescenta muito na história. E eu também adoro os clássicos, por exemplo, Agatha Christie, que tem um assassinato, um investigador e a resolução. Nossa, eu amo, eu mergulho nesses livros. E é muito interessante você ir anotando ali todas as pistas e tentando descobrir quem é o assassino. Geralmente, em livros contemporâneos, eu sempre adivinho no início. É muito difícil um livro me surpreender, inclusive. Mas Agatha Christie, gente, eu acho que ela não era uma pessoa real, porque pra pensar em tudo que ela pensa, eu nunca cheguei nem perto de descobrir o assassino em algum dos livros dela. O máximo que eu cheguei, que acho que no meio do livro, eu pensei assim, eu criei uma hipótese, chegou no final até era, mas eu não tinha certeza. Foi o assassinato de Roger Ackroyd. Eu consegui meio que ligar ali alguma coisa no meio, mas ficou muito nebuloso. Enfim, não descobri. Eu só tinha uma ideia, assim, era um dos suspeitos. Mas então esses livros, assim, os mais clássicos de policiais, que tem só aquilo, assassinato, investigação e resolução. Eu amo esse tipo de livro. Fantasia. Eu adoro fantasia, mas eu não li muitas, justamente porque eu não consigo encontrar fantasias com essas coisas aí que eu procuro em um livro do gênero. Meu estilo de fantasia, já vou começar logo com o livro para vocês tentarem entender. A Guerra dos Tronos, uma das minhas sagas de fantasia favoritas. Tem tudo que eu amo aqui dentro. Tem reinos, princesas, rainhas, briga entre famílias, tramas políticas, um armando para matar o outro e ao mesmo tempo a gente tem a magia, a gente tem seres místicos, a gente tem dragões, a gente tem mistérios, só que essa magia e esse mistério não são o centro da história, eles estão ali acontecendo, a gente sabe que não é o nosso mundo, a gente sabe que é um mundo ali à parte, que tem seres mitológicos e que tem uma magia acontecendo, mas ela não é o centro da história, e sim a trama política que envolve. E eu amo muito esse tipo de livro. E por isso eu não encontro outros
no estilo, né, de Game of Thrones. Inclusive foi uma das ressacas literárias mais longas da minha vida, foi quando eu terminei de ler. Porque eu pensei, a minha vida acabou, eu nunca vou encontrar nada igual, meu Deus, me ajuda, preciso do último livro. Um parecido também é O Nome do Vento. Apesar do Kvolt ser um pouquinho mais novo enquanto está acontecendo a história, ele vai ali para uma escola, eu acho que tem um pouquinho também disso de trama política. A fantasia fica mais evidente, mas ela tem uma explicação e não só, fulano se transforma em uma criatura. Tá, mas como? Tipo, eu gosto nem que seja um mínimo, mas que tenha uma explicação. Inclusive, quem tiver livro de fantasias nesse estilo pra me indicar, por favor, deixem aqui embaixo. Romance histórico que tenha junto romance de formação. Eu amo romance histórico. Pra esse, eu escolhi a trilogia Século, do Ken Follett. E esses livros aqui, essa trilogia é uma das minhas favoritas, porque aqui a gente acompanha, ao mesmo tempo, as duas guerras, mais ali aquela confusão do Muro de Berlim até a queda. E as personagens vieram desde o primeiro livro. Alguns morrem, outros voltam. Tem uma personagem aqui que ela é uma querida, ela permanece durante todos os livros e ela passa pela Segunda Guerra, um pouquinho da Segunda Guerra, e ela está até o final da queda do muro. Então, tipo assim, a gente acompanha tudo o que aconteceu ali na Rússia, tudo o que aconteceu em Berlim, tudo aquilo em relação ao comunismo, formação de partidos políticos, e as personagens, elas estão presentes em todas essas coisas. Então, querendo ou não, é um pouco de romance de formação, né, que a gente acompanha as personagens, e é o romance histórico. Eu adoro romances que se passam em partes reais do que aconteceu na história. Também tem Os Miseráveis, também é um dos meus favoritos, e eu acho que representa bem isso que eu gosto em romance de formação e romance histórico. Distopias e ficção científica. Para distopia, eu acho que um que vai representar bem uma coisa que eu gosto é Jogos Vorazes, que existe aquele ápice de uma coisa que acontece sempre e chega uma personagem para mudar tudo aquilo e acontece a revolução. Eu acho que eu nunca li nenhum parecido, mas é o meu favorito. E tem ficção científica. A ficção científica eu gosto quando ela traz um pouco mais da nossa realidade, assim como Matéria Escura, né, que ela acompanha o dia a dia do Jason, casado com a esposa dele, mas ao mesmo tempo a ciência está muito avançada e tem alguma coisa oculta que não veio ainda aos olhos do público, mas que ela está acontecendo, que está rolando. Por exemplo, o governo está com uma máquina que vai eliminar todo mundo, mas ninguém sabe, está todo mundo seguindo a vida sem saber disso. E eu gosto também quando traz uma questão de reflexão, que eu trouxe um dos meus favoritos também, que é O Planeta dos Macacos. Esse livro, a cada página que a gente vira, a gente fica pensando em, meu Deus, é isso mesmo. Nossa, esse livro é maravilhoso. E o final dele, então, nossa, eu daria tudo pra ler ele de novo sem saber, assim, de nada. Apesar de não lembrar muito, mas eu lembro muito bem do final. Então eu adoro quando tem essas questões, assim, reflexivas. E um que as pessoas reviram o olho, mas eu tenho orgulho de amar, é Dan Brown. Eu amo quando acontece o seguinte, o mundo vai acabar em 24 horas, você precisa se virar, vai acontecer milagres para você conseguir solucionar as situações, e se você não conseguir resolver, o mundo vai acabar e vai acontecer, tem uma arma biológica, tem um plano em ação. Eu adoro, gente. Professor Landon, pra mim, esse livro aqui, eu pego ele, eu esqueço da minha vida. Eu sei que tem muito Deus Ex Machina, eu sei que tem muitas situações que a gente pensa, não, mas eu amo, vou fazer o quê? Me perdoe, não me julguem. Código da Vinci, esse aqui, Origem, Inferno, todos esses eu amo. E eu acho que eu nunca li nenhum parecido com esse que não sejam os do Dan Brown. Se alguém tiver algo pra me indicar, mas eu adoro quando tem essa questão de tipo, o mundo vai acabar, se vira. E aqui a gente tem o Professor Landon. Eu acho esse personagem um pouquinho babaca, mas eu já acostumei com ele, tipo, eu gosto, sabe? Eu sou muito fã do Dan Brown, eu leio todos os livros dele, e inclusive eu acho que já a gente tem um Vem Aí, disso da pandemia, apesar de que ele já tem um que tem um vírus ali e tal, como sempre ele consegue salvar a humanidade. Ai, gente, eu adoro quando tem esse herói que vai salvar a humanidade. E foi isso, gente. Eu me considero uma pessoa eclética pra leitura. Eu leio assim, de um tudo. Tem coisas que eu não gosto, que aí eu não vou ler porque eu não gosto, mas que eu já tentei. Poesia é uma dessas. Enfim. Esses que eu falei pra vocês são os meus favoritos, é os que eu estou sempre lendo, é os que eu procuro sempre que eu vou iniciar uma nova leitura. Mas não quer dizer que eu também não dê chance para outras coisas, até porque eu considero que eu dou bastante chance, eu gosto de conhecer outras histórias, eu gosto de conhecer outras culturas, eu gosto de conhecer outros modos de escrita, então eu tô sempre dando chance para ler outras coisas, mas esses aqui que eu passei para vocês são os meus favoritos. Esse então é o meu perfil literário, então eu espero
espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, me sigam nas redes sociais e se inscrevam aqui no canal também. Me contem quais livros vocês preferem quando vão iniciar novas leituras e até o próximo vídeo.